Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando e gravando uma série de programas para você sobre os 3 anos, ou quase 3 anos de reforma da Previdência e o que isso afetou, quais são as regras de aposentadoria que nós temos hoje para que você possa, quem sabe, dar entrada no seu pedido, né? E quem está aqui com a gente para esclarecer um monte de dúvidas sobre esses temas é o professor Dr. João Alves Dias Filho, professor do curso de Direito da Unifil, advogado na área previdenciária. E, professor, já está aqui com a gente. Quem não assistiu, esse é o 3º programa dessa nossa série. Esse programa, especificamente, nós vamos falar sobre algumas dicas que o professor vai dar sobre o benefício por incapacidade. Então, se você, eu queria ter assistido os outros, o que vocês falaram? No primeiro programa, nós falamos sobre a reforma em si da Previdência, alguns pontos importantes da reforma. E no segundo programa nós falamos sobre algumas dicas de aposentadoria. Então vai lá no canal do YouTube, puxa, baixa o programa e assiste que você vai gostar bastante. Hoje nós vamos falar, né, professor, sobre as questões que envolvem incapacidade ou benefício por incapacidade. O que é esse benefício por incapacidade? Vamos lá, o benefício que tem cada vez crescido mais gente, infelizmente, busca uma previdência social para buscar benefícios que tratam da saúde da pessoa, né? Então, os benefícios por incapacidade, a gente pode dizer que são o que a gente chama de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente. Só um detalhezinho, é muito comum ainda a gente falar auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, mas depois da reforma da Previdência, a terminologia mudou, né? O nome agora não é mais auxílio-doença, é benefício por incapacidade temporária, e não é mais aposentadoria por invalidez, é benefício por incapacidade permanente, mas ainda é muito comum, vai ser difícil pegar esse nome, hein? Exatamente. Às vezes é igual o INPS, que depois de tantos abriu o INSS. Os mais antigos ainda falam INAMPS, INPS. Vai ser difícil tirar das pessoas, né? Eu sempre brinco, as pessoas falam, a pessoa ficou encostada, né? Que é o que é encostado, né? Que a gente fala auxílio-doença. Aí agora eles vêm e mudam de auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária. É muito comum ainda todo mundo falar, a pessoa recebe auxílio-doença, a pessoa recebe aposentadoria por invalidez. Então, tecnicamente, o nome mudou, mas vai ser muito difícil mudar ainda culturalmente. São 3 benefícios por incapacidade. O que seria antes a invalidez, o que seria antes o auxílio-doença, que hoje é permanente, né, incapacidade previsória, né, provisória, temporária, e o auxílio-acidente. Como é que ficam as regras desses 3, assim, para o pessoal entender um pouquinho de cada um? Primeiro, para eu receber um benefício previdenciário, eu preciso contribuir. Então, seja para receber auxílio-acidente, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, você precisa contribuir. A diferença aqui é que o tempo de contribuição pode eventualmente ser menor. Para você ter uma ideia, em regra, você precisa contribuir para receber benefício por incapacidade temporária ou permanente, aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, você precisa contribuir por, no mínimo, em regra, 12 meses. Ou seja, você tem que estar vindo contribuindo por no mínimo 12 meses, caso depois você fique incapacitado, você ter direito à cobertura. Mas o mais importante aqui é a gente lembrar, as pessoas falam, por que eu estou recebendo tanto tempo? Quando a gente fala em auxílio-doença, né, eu estou dizendo que você está incapacitado, mas essa incapacidade sua, ela é temporária, ou seja, você está incapacitado, mas você, pela perícia médica, você vai sarar, você vai se recuperar. Na aposentadoria por invalidez, essa incapacidade ela é permanente. Ela não é para sempre, ela pode ser para sempre. A chance de sarar é muito mais difícil. Exatamente. Então, após a avaliação médica, eles falam, provavelmente você não vai se recuperar. Se você não vai se recuperar, você se aposenta por invalidez e não fica recebendo. Quando a pessoa fala, mas por que ele me deu 4 meses só de afastamento, 5 meses? Porque o médico, o perito da Previdência Social, após a avaliação médica, chegou à conclusão que você vai se recuperar. Então, se você vai se recuperar, o benefício é temporário. Então vamos lá, isso é independente da idade, esses 2 benefícios. Independente da idade. Olha só, eu posso ser segurado da Previdência Social, por exemplo, a partir de 16 anos, com 18 anos, já venho contribuindo. Se eu fiquei incapacitado, não tem uma idade mínima. Até porque eu posso me aposentar por invalidez com 18 anos, com 20 anos, com 30 anos, enfim, desde que fique inválido de forma permanente, não exige idade mínima. Quem vai exigir para esses 2 benefícios, no caso do auxílio-doença e invalidez, para quem está nos assistindo entender melhor, a idade não se cogita, é a contribuição.
mínima de 12 meses. Em regra de 12 meses. Ela pode tá. ter algumas situações, por exemplo, acidente de trabalho, ela dispensa o que a gente chama de carência, que é esse tempo mínimo de Se a contribuição. pessoa começou a trabalhar hoje, sofreu acidente amanhã, ela já poderia, no caso, receber auxílio doença acidentária. Poderia, Aí porque não ela exige não tem a tempo carência. mínimo. Na doença comum, que não tem a ver com acidente de trabalho e a invalidez, eu teria que ter o mínimo de 12 meses. Perfeito, exatamente fazer. isso. E a perícia, nesse caso, professor, ela é fundamental. Ele vai dar entrada primeiro no INSS, o INSS, nesses dois casos, vai avaliar, e igual você falou, o perito vai verificar. É o perito mesmo que, olha, eu acho que é provisório, eu acho que é permanente. E ele pode recorrer disso. Exatamente. Então, você faz um pedido de benefício por incapacidade junto à Previdência Social, o médico vai te avaliar, você precisa passar por perícia a cargo da Previdência Social. Então, você passa por uma perícia junto à Previdência Social, após a avaliação médica, constatando essa incapacidade de forma temporária ou permanente, se concede o benefício. Exatamente. Se você isso. achar que ele deu temporário e é permanente, nada impede que você recorra ou vá para a justiça. Existe. Você pode fazer um recurso no âmbito administrativo, dentro da Previdência Social, ou você já pode fazer um pedido judicial. Nada impede de você, não concordando com a avaliação. O perito falou que era temporário, eu entendo que é permanente, ou o perito falou que eu não estou incapacitado, ou o tempo... negou o pedido, ou né? negou o pedido, ou pelo período, olha, eu estou incapacitado por 8 meses e a Previdência Social só me constatou a incapacidade de 2 meses. Posso cobrar essa diferença na justiça? Exatamente. Isso é muito comum. Judicialmente vai ter um perito do juízo, não vai ser o mesmo perito que fez a perícia. Isso, aí judicialmente você vai passar por uma nova avaliação pericial e aí o perito a cargo da justiça, o perito judicial, vai verificar se aquilo que foi feito no âmbito administrativo está correto ou não, se o perito acertou o período, a forma de incapacidade. Isso é possível discutir na justiça, sim. Tá. E o tempo, por exemplo, se a pessoa está empregada, se você for, tem que ter no mínimo 12 meses, mas ela vai receber a partir de quanto tempo de afastamento? Quem vai fixar o tempo de afastamento, se for temporário, é o perito da Previdência Social. Tá, mas assim, por exemplo, eu peguei um atestado de 5 dias, eu consigo receber? Não, aí o empregador vai pagar os 15 primeiros dias. Isso, lembrando que os 15 primeiros dias é a cargo da empresa. A Previdência Social, a partir do 16º dia. Então, quem está com algum problema, se ficou afastado por até 15 dias, não vai ter que dar entrada em pedido nenhum que o empregador vai pagar. Via de regra, no caso de empresa urbana e rural, é assim, né? E no caso do atestado maior, aí que ele vai... ser encaminhado à Previdência Social para fazer a perícia. Tá bom. E existe alguma lista de doenças, assim, específicas? Existe uma lista de doenças que a gente fala que são listas que dispensam a carência. Então, aquilo que a gente falou, eu preciso contribuir por no mínimo 12 meses, mas a própria legislação trata algumas doenças que dispensam a carência. Exemplo, câncer, hanseníase, tuberculose, AIDS, esclerose, tem algumas doenças que também dispensam esse prazo de 12 meses. Então, constatando essa incapacidade decorrente de uma incapacidade dessas doenças, você tem direito. A pessoa começou a trabalhar, não deu um ano ainda, e durante esse período que ela começou a contribuir, ali, os primeiros meses, ela constatou uma dessas doenças. Ela vai conseguir a aposentadoria. Ela já vinha contribuindo, adquiriu essa doença, ainda que ela não tivesse os 12 meses, como ela dispensa esse prazo muito... É parecida a ideia igual do acidente de trabalho, vai dispensar a carência nessa situação. Entendi. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, porque o nosso tempo já está chegando ao fim. Não sai, daí a gente volta já, que tem mais perguntas sobre até o auxílio acidente, quem que vai receber, como é que fica. A gente volta já, não sai daí. Quando a gente é pequeno, ainda não pode tomar decisões. Às vezes é bom, mas às vezes não é. Porque no fundo todo mundo gosta de ser dono do próprio nariz. Aí a gente cresce e vai ganhando mais discernimento. A vida começa a apresentar novas escolhas. Algumas que só a gente pode fazer. Decisões que vão influenciar todo o resto das nossas vidas. Por isso, quando a gente encontra alguém capaz de ajudar, entender e respeitar nossas escolhas, lógico, fica mais fácil tomar a decisão. E eu já decidi.
você já decidiu. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre os benefícios por incapacidade e após a reforma trabalhista. E quem está aqui com a gente é o professor João Alves Dias Filho, do curso de Direito da Unifil. Professor, no primeiro bloco, nós encerramos o bloco falando um pouquinho da lista que você falou, né, que tem algumas doenças, alguns problemas que a gente pode ter que não exige necessariamente os 12 meses ali mínimos de contribuição, né, que seriam exceções. E eu queria que você explicasse para a gente, o pessoal que está assistindo, existe diferença entre doença, ou estar doente e estar incapaz? Existe alguma diferença em relação a isso? Isso interfere na questão da aposentadoria? Sim, professor, isso é importante porque aí é que veio a origem de mudar o nome, porque assim, o nome, apesar que a gente falava auxílio-doença, dá a entender que a pessoa que estava doente tinha direito a receber o benefício. O que dá direito ao benefício não é o fato de estar doente, é se essa doença gera uma incapacidade. Por isso que falaram o benefício por incapacidade e não o benefício doente. Por isso que vai para a perícia, então, porque o perito vai ver o quê? Isso que você tem, te gera incapacidade, ainda que temporária, eu vou te dar um benefício. Se é uma doença, mas não te gera incapacidade, para voltar a trabalhar. Exatamente, porque assim, o fato da pessoa estar doente não quer dizer que ela está incapacitada. Ela pode, vamos pensar numa pessoa que está com uma gripe, tem uma pressão alta, ela está doente, mas não necessariamente ela está incapacitada. Agora, se essa doença gerou uma incapacidade de forma temporária, é o benefício por incapacidade temporária ou auxílio-doença. Se essa doença gerou uma incapacidade permanente, é a aposentadoria por invalidez. Então, o que dá direito ao benefício é se a pessoa está incapaz e não necessariamente está doente. Então, o nome técnico ficou mais correto, né? Exatamente. E a depressão? Que muita gente, ainda mais nessa pandemia, né? A gente está vendo, a gente perdeu entes queridos, sim, enfim. Sim. Como é que o INSS ou a Previdência tem visto a depressão como uma doença, como algo que gera incapacidade ou não? Um dos maiores pedidos hoje de Previdência Social, de benefícios por incapacidade, são justamente os benefícios por depressão. O número de pedidos na Previdência Social por depressão cada vez aumenta mais. Então, depressão é causa de benefício. Você pode gerar. Lembrando que essa depressão, gerando uma incapacidade, vai dar direito ao benefício. A gente sempre tem que ter em mente, a gente falou de lista de doença, mas a gente tem que focar sempre assim, na incapacidade. Seja depressão, seja câncer, seja AIDS, seja síndrome do túnel do carpo, enfim, não é a doença em si, é se essa doença gera uma incapacidade. Então, a depressão, se a depressão está impedindo a pessoa de exercer uma atividade laborativa, né? A pessoa está incapacitada decorrente da depressão, após a perícia na Previdência Social, ela vai passar a receber o benefício após a perícia. Então, o médico vai avaliar, olha, por conta da sua depressão, você está incapacitado, seja 6 meses, 8 meses, 1 ano, e vai ficar fazendo as perícias. Enquanto você estiver incapacitado, você vai receber a prestação previdenciária, inclusive por depressão. Então, via de regra, a maioria dos problemas, como você falou, tem que ter um mínimo de 12 meses. Tendo esse mínimo, vai para o perito vai avaliar se essa doença gera uma incapacidade e vai te dar o benefício. Essa é a regra. Essa é a regra. Se for alguma doença prevista lá nas exceções que você falou, vai ser a mesma coisa, só que não vai exigir o mínimo de 12 meses de contribuição. É exatamente isso. E como é que fica a questão do auxílio-acidente? Então, um outro benefício previdenciário é o auxílio-acidente. Então, a gente falou de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que mudou o nome, né? E o auxílio-acidente. Aí os 3 benefícios clássicos de
benefícios por incapacidade. O auxílio acidente, diferentemente dos dois primeiros, ele tem um detalhe bem interessante, porque quando você está recebendo aposentadoria por invalidez ou auxílio doença, você não pode trabalhar. Você fica porque você está incapacitado ou de forma temporária ou permanente, você está dizendo que você está incapacitado, você não pode exercer atividade laborativa, nem mesmo fazer bico, professor. Não é possível fazer. Se descobre, alguém denuncia. Que pode você cessar o benefício. Exatamente, porque se você está incapacitado, você não pode exercer atividade laborativa. E o auxílio acidente, diferentemente desses dois primeiros, não impede de você exercer uma atividade. Você pode até, eventualmente, trabalhar. Só que, por um outro lado, o valor desse benefício ele é menor, né? Ele é 50% da base sua de contribuição, vamos dizer assim. Então, diferentemente dos dois primeiros, você pode exercer. A gente sempre brinca, a gente fala o seguinte, olha, a aposentadoria por invalidez, você está totalmente incapacitado e permanentemente. Ou tudo indica que você não vai sarar. O auxílio doença, você está incapaz totalmente, né? Mas de forma temporária. E o auxílio acidente, você não está mais incapacitado, mas por conta de um acidente. E olha que interessante, acidente de trabalho ou não, mas decorrente de um acidente, pode ser um acidente doméstico, você ficou com uma sequela. Então, após essa sequela, se você ficou com uma limitação, porque ele tem uma natureza indenizatória, você vai receber o auxílio acidente por conta dessa limitação aí. Então, na verdade, eu recebi um auxílio doença, seja ele por acidente ou não. Fui até aposentado por invalidez. Cessou esses benefícios. O INSS, numa perícia, falou, volte a trabalhar que você está apto. Mas eu fiquei com uma sequela, minha capacidade diminuiu. Aí, neste caso, o INSS que me mandou a voltar a trabalhar, teria que me dar esse auxílio acidente. Sim, isso poderia, quando você estava recebendo o auxílio doença, fiquei com uma sequela após cicatrizar o acidente, por exemplo, mas a sequela ficou, a sua perda funcional é maior, você passaria a receber o auxílio acidente após a cessação mesmo do auxílio doença. Mesmo com o seu salário e tudo, esse auxílio acidente vai ficar recebendo até você se aposentar, é isso? Isso, quando você se aposentar, vai cessar o auxílio acidente e você vai conseguir se aposentar de forma programada. Mas vai ser um dos poucos benefícios que você consegue receber mesmo trabalhando. Isso é um benefício que você pode receber trabalhando. Mesmo perfeito. Trabalhando. Entendi. Exatamente. Então, se você tem uma sequela, é que o INSS não costuma dar isso de ofício, não? O INSS, ele, em regra, a ideia é que conceda de isso ofício, direto, né? Automaticamente. Mas se não conceder, após o pedido, você pode fazer um pedido judicial. É importante, quem está nos assistindo aí, às vezes, ficou com uma sequela depois de um auxílio doença ou doença acidentário e não está recebendo esse auxílio acidente, é importante ir atrás de um advogado. Sim. Vai passar por perícia novamente, se for na justiça, né, provavelmente. Vai passar por perícia e vai passar a receber. E é interessante porque, nesse caso, além de você passar a receber o auxílio acidente que o INSS não concedeu após a cessação do auxílio doença, você vai ter direito a receber esse período que você ficou sem receber. Ah, mas eu trabalhei, não há impedimento. Você vai receber, porque é de natureza indenizatória. Mas tinha que ter te dado desde o momento. Você vai receber retroativo. Vai receber atrasado, ainda vai receber um valor bacana. E se a pessoa já faz muitos anos que está assim, 10 anos que ela já deveria estar recebendo esse benefício? O benefício em si, apesar das discussões aí, é o que a gente chama de fundo de direito, trato sucessivo. Ele não, nesse sentido, o benefício sempre posso buscar, né? Agora, o que vai perder é o prazo prescricional. As parcelas, o benefício você pode... Os últimos 5 anos, exatamente. Entendi, que é a prescrição. E, professor, só para a gente encerrar aqui, bem curtinha a resposta. Hoje está demorando mesmo o INSS, ou seja, a demora é grande, os advogados, os clientes têm que ficar, tipo, eu sei que às vezes o cliente fica ligando para o advogado, mas deu entrada no INSS demora a responder? Infelizmente, essa demanda da Previdência Social cada vez maior, benefício por incapacidade, tem demorado bastante, tanto o pedido administrativo, até mesmo às vezes o judicial, mas um pedido de perícia, depende de cidade para cidade, né, agência para agência, mas tem demorado meses um pedido desse, infelizmente. Então, professor, obrigado, continue com a gente, nós vamos encerrar esse programa, agradeço muito a sua audiência, nós vamos ter mais um último programa sobre a aposentadoria rural, vai ser legal, você continua nos assistindo à nossa programação, e só quero te lembrar, pós-graduação, vem para a Unifil, o contato está aqui, várias áreas do direito, penal, civil, trabalho, previdenciário, família, sucessão, imobiliário, perícias, enfim, um leque de opções com preço que cabe no seu bolso e com qualidade que você já conhece. Pós-graduação, vem para a Unifil. Até mais, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus.